E hoje nós vamos falar com um CEO diferente. Dessa dívida de 1 milhão, a gente passou a ser uma das empresas que mais faturam no Brasil. Autônomo, que tinha uma carreira na área médica e que aí resolveu mudar tudo. A gente chegou a faturar quase 1 milhão dentro de um ano ali, a empresa que faturava tipo assim 200 mil no ano, a gente quadruplicou o faturamento. Eu não vou falar mais porque ele vai contar tudo para vocês. Como mudar de vida dentro de qualquer carreira possível. Hoje a gente é um dos cases de sucesso nessa mentoria que eu faço parte. Eu estou falando de Gustavo Pereira. A gente fala que somos os identificadores de gargalo. Ser fiel no pouco que no muito você vai ser honrado. Então muita gente quer muitas coisas, mas só que não quer pagar o preço. E não é isso. Olá, empreendedores! Estamos aqui no nosso Papo de Tubarões e hoje nós vamos falar com um CEO diferente. Um CEO que era autônomo, que tinha uma carreira na área médica e que aí resolveu mudar tudo. Quando as coisas estavam muito pretas, falou, quer saber? Eu vou mudar tudo e vou começar a empreender dentro da minha área. Esse programa é muito especial para vocês, sabe por quê? Mostra que você pode mudar a sua vida empreendendo em qualquer área. O importante é você gostar e ser apaixonado por aquilo que você faz. Que é sempre o que eu digo, ame aquilo que você faz. Bom, eu não vou falar mais porque ele vai contar tudo para vocês. Como mudar de vida dentro de qualquer carreira possível. Eu estou falando de Gustavo Pereira, que é um grande amigo, além de um nutricionista que eu sou apaixonada pela maneira dele pensar, pelo mindset dele, da forma com que ele faz as coisas e principalmente a generosidade que ele tem para agregar pessoas. Um cara muito especial mesmo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse programa de hoje. E ele vai falar desse lado empreendedor dele. Mas antes disso, Gustavo, conta um pouquinho para nós primeiro quem é o Gustavo e como é que você chegou até aqui, nesse empreendedor de sucesso que você é hoje. Cris, primeiramente gratidão por esse convite de estar aqui com você. É literalmente um sonho estar aqui. Agradeço imensamente a Deus por ter colocado você no meu caminho. Tenho certeza que você não só já mudou a vida de muita gente, mas vai mudar muito daqui para frente. Você é uma pessoa que tem essa visão muito avançada, não só dessa parte de negócio, mas de pensar em pessoas. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você. E eu vou falar um pouquinho sobre o Gustavo. Isso. Gustavo. Quem é o Gustavo? Gustavo, eu nasci no interior de São Paulo, em Barretos. Barretos é uma cidade muito famosa pela Festa do Peão, pelo Hospital do Amor, que faz tratamento de oncologia. E em Barretos eu morei minha vida toda basicamente com os meus avós. A minha mãe, ela me criou até um certo tempo ali, até os 8, 9 anos. Ela mudou para uma cidade do Mato Grosso, depois ela voltou depois de mais velha. Meu pai, eu não tive contato com ele, tive poucos contatos. Então eu tive uma infância um pouquinho conturbada em relação àquela criança meio arteira, sabe? Aquela criança que quer chamar atenção para tudo. E eu sempre quis ter as minhas coisas, tanto que com 9 anos de idade até peguei escondido um carrinho de sorvete, saí vendendo para a rua. Aí um tio meu, padrinho, me convidou para trabalhar com ele, porque ele falou, isso é muito perigoso, você tem 9 anos de idade, como que você vai fazer isso para a rua? O pessoal te assalta ali e você está enrolado. Então ali meu lado empreendedor de vendedor já iniciou ali desde muito cedo, e desde pequeno vendo meus avós. A necessidade, né, faz. A necessidade faz um empreendedor ser desenvolvido, é isso. E aí eu comecei a trabalhar, entrei em vários ramos ali, mas o principal foi, depois que eu tinha uns 17, 18 anos, não pensava em entrar na área da nutrição. Eu trabalhei num shopping na cidade de Barretos, trabalhei por uns 5 anos lá e foi nesse momento que eu comecei a faculdade. Não sabia na época que eu queria muito, gostava um pouco da área da nutrição, queria entrar na fisioterapia, gostava muito de matemática, pensei até numa engenharia civil. E eu pensei, vou arriscar aqui na nutrição mesmo, porque eu sempre fui muito curioso em relação a o que tem por trás daquilo. Então, eu via muitos atletas amigos que, nossa, eu como a cebola porque tem a quercetina que faz isso, isso e isso. Eu como a proteína porque tem aminoácido e faz essa e essa função. Então, eu sempre gostei de ver muito mais a fundo aquilo que tem nas coisas.
Então eu falei, cara, nutrição eu vou gostar. Tanto em relação à fisioterapia, que eu não sabia onde eu iria encaixar ali, mas eu fui para a nutrição. E em conjunto com a nutrição, eu trabalhava numa loja do shopping. E aí eu ia pagando minhas contas ali, ia me organizando. Chegou no momento de formação, eu me lembro no último ano de faculdade, que eu estava assim, no auge do meu estresse, onde eu trabalhava de estagiário em um hospital de Barretos, trabalhava na loja do shopping, pouco tempo ali para conseguir pagar um pouquinho das contas, fazia estágio numa cidade fora ali também. Depois eu ia para a faculdade e eu ainda fazia bico de taxista de madrugada. Nossa. Porque meu ex-sogro era taxista e aí ele me passava algumas viagens para eu conseguir pagar as contas. E eu me lembro depois que eu acabei de formar, sem salário nenhum, basicamente, e eu lembro que a gente tinha um carro, na época com a minha ex-esposa, a gente tinha um carro e eu fui atrás de buscar algo maior. Então eu sempre pensei muito assim, eu preciso fazer o diferente. E eu, por viver em cidade pequena, o pessoal sempre tem uma limitação em relação assim, é impossível você estar em São Paulo, é impossível você fazer uma pós-graduação grande, é impossível você estar com grandes empresários. E eu lembro que todos os professores na época falavam, nutrição não dá dinheiro, nutrição não te traz desenvolvimento, você vai trabalhar ou num restaurante, ou você vai trabalhar numa UAM, ou você vai trabalhar num hotel, enfim, nada que te levasse realmente para lugares mais altos. E eu falei, não, eu vou fazer a melhor pós-graduação possível e eu vou pesquisar. Saí pesquisando, achei uma aqui em São Paulo, e aí eu não tinha basicamente dinheiro. Eu lembro que eu tinha R$ 1.800 na conta naquela época. E aí tinha um dinheiro do IPVA do carro para pagar. Eu peguei esse dinheiro do IPVA e falei, vou pagar a inscrição dessa pós. E aí eu dei um jeito. O que eu fazia? Eu vinha em São Paulo, comprava relógios na 25 de março, sacoleiro mesmo, vendia para conseguir pagar o ônibus e a pós-graduação e fui montando meu consultório ali e ele foi desenvolvendo. Então assim, falei, fome eu não passo, eu vou desenvolvendo isso aqui. Então assim, tudo aquilo que eu sempre acreditei, eu falei assim, eu vou atrás até conseguir. Porque eu falo, a gente tem uma dificuldade em si, só que é a dificuldade que desenvolve a gente. Sem dúvida. Então eu falo que assim, foi as melhores fases da minha vida. Então foi aí que eu comecei a estudar mais a fundo a nutrição. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei a ter uma outra visão, não só das pessoas que eu convivia, mas em relação ao que é nutrição realmente de verdade. Não é aquela nutrição de você prescrever um cardápio em si. Eu comecei a ver mais a fundo essa questão da nutrição. E eu comecei a me apaixonar. Aí fiz várias especialidades aqui em São Paulo. E eu levei isso para o consultório, meu consultório começou a crescer imensamente. Enfim. Olha, conheço bastante nutricionista, mas uma pessoa com conhecimento técnico que você tem, eu nunca vi. Graças a Deus. Gente, é impressionante. Assim, qualquer coisa que você fale para ele, explica por quê, de onde veio, onde vai, e por que aquilo serve. Você fica, tá bom. Obrigado. É impressionante mesmo. Eu sempre gostei muito de estudar e assim, eu tenho... É engraçado assim que todas as pós-graduações que eu fui, faculdade, eu nunca levei caderno. Eu sempre tive uma memória fotográfica muito boa, então tudo que eu bati o olho eu lembrava, já raciocinava, já conseguia interpretar. E eu tenho até dificuldade em escrita por causa disso, porque eu sempre fui assim, se eu escrever, eu não presto atenção, se eu prestar atenção, eu gravo. Eu já sou o contrário, eu preciso escrever para guardar o que eu tô pensando. Então isso sempre me ajudou muito, de sempre lembrar coisas mais complexas. Então me facilita muito em relação ao dia a dia, porque assim, eu consigo ter uma visão de tudo que está acontecendo bioquimicamente. Então eu sou apaixonado literalmente por isso, até em relação ao negócio. Por isso que eu gostei muito dessa parte de empreender, e depois eu vou chegar a fundo em relação a isso, que eu falei, cara, que rico que é isso, você entender de todo esse mecanismo, dessa bioquímica do empreendedorismo. Enfim, aí voltando em relação a esse período, né, que eu fui tendo essa transformação, desenvolvimento, eu tive uma separação, passei um pouquinho de alguns problemas em relação ao consultório, não queria muito envolver mais com o consultório, o faturamento começou a cair, eu já não conseguia ver nível de crescimento dentro do consultório, porque eu comecei a dar uma desmotivada da nutrição, e aí eu comecei a tentar empreender em outras áreas. Passei uma fase muito difícil, quase tomei remédio antidepressivo na época. Eu me lembro que todos os dias, dentro do meu consultório, aquela salinha pequenininha,
Eu chorava e orava para Deus, que eu sabia que eu saía daquele tumulto, e eu fui persistindo. Aí conheci minha atual esposa, a gente foi passando esses perrengues juntos, o faturamento caindo, mas ainda não entrei em dívida, e aí um momento eu pensei, vou investir em outras coisas. E sim, quando você investe em algumas coisas sem ter conhecimento, alguma pessoa para te guiar, vai dar zebra. Então, eu falo muito sobre mentoria com isso, sabia? Mentoria, ele economiza tempo e dinheiro. É tempo e né? dinheiro. Porque você joga fora um monte de dinheiro e de tempo fazendo coisa errada. Eu uso uma passagem da Bíblia que é Provérbios 15:22, que fala: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos por excesso de conselheiros. Ou seja, você precisa de gente, não adianta. E aí, quando você quer fazer as coisas na sua força, vai dar zebra. E aí foi o que aconteceu. Eu tentei investir num canto, tentei investir no outro, e aí, de repente, eu passava tudo no cartão de crédito, comprava aquele monte de coisa, e de repente dava errado, parava na alfândega, e de repente eu tentava investir de novo, vinha a fatura do cartão, pagava só um pedaço, e aí pegava empréstimo para pagar aquilo ali, e minha atual esposa nem sonhando. Eu falei, cara, que hora que eu vou falar isso para ela? E nessa época, a gente faltava, 8 meses ali pra gente casar, eu treinando pro meu Ironman e eu tudo na tranquilidade. Falei, não, eu tenho que resolver. Se eu fui responsável por criar isso aqui, eu preciso resolver, não adianta. E ir lá treinando e organizando. E de repente a fatura vinha e nada. De repente liguei para minha gerente, falei para ela, o nome dela é Roberta, e eu falei, Rô, é o seguinte, sabe que eu te adoro de paixão, mas não dou conta de pagar. O que você consegue fazer para mim? Esse acordo, porque assim, realmente me entupi, daqui eu vou dar um jeito. Só quero que você me dê uma força em relação a isso. Ela, Gustavo, fiz uma conta aqui, a sua dívida tá chegando em 48 parcelas de 22 mil, que dava quase 1 milhão. Falei, não, beleza, vamos deixar o problema de lado, vamos achar a solução. Falei, se segura. Ela falou, o que vai acontecer? Vai bloquear todas as suas contas. Segura nada, porque eu nunca vi banco ajudar ninguém. Eu falei, muito pelo contrário, essa dívida devia ser 500 mil que ela fez virar 1 milhão. Não, né? isso era. Porque eram uns 300 e pouquinho. É uma conta de 300 que eles falam que vira 1 milhão, aí põe uma taxa não sei do que, e faz não sei o que, e assim, banco existe, em vez de ajudar as pessoas, eles vêm para atrapalhar, né? Isso. E aí Nossa senhora, quando você está com muita dificuldade, você precisa de ajuda aí que eles não vêm. Foi realmente isso, uma dívida que era em 300 e pouquinho, foi 600, 700, falei, não, eu não estou devendo isso, eu sei, mas isso eu não dou conta de pagar. E eu lembro que eu estava numa salinha pequena, e eu me lembro de uma cena que eu cheguei, assim, na sala, eu chorava todo dia ali, e aí eu orei, falei, pai, eu não quero mais chorar por causa de finança, eu quero que a minha vida fique organizada, o que eu preciso fazer? E aí eu falei, eu vou precisar de alguém para me mentorar, né? E aí eu não tinha dinheiro para entrar na mentoria. Liguei para o pessoal da mentoria e falei assim, quanto custa? Na época era 15 mil reais. Falei, eu olhei, tem uma bicicleta ali que vale 30, eu vendo por 15. Paga a mentoria, eu vou investir em mim. Pus essa bicicleta para vender e nada dessa bicicleta vender. E entrei na mentoria, falei, cara, como eu vou pagar esse negócio? Falei, não, vou dar um jeito. Entrei na imersão lá, fui aplicando tudo. Eu sei que depois que eu entrei nessa imersão, não vendi a bicicleta, eu comecei a organizar a casa, em uma semana eu já paguei a mentoria, já comecei a respirar o meu negócio, eu falei, cara, é isso há 3 anos atrás, até arrepia. Nossa, que delícia. E aí começou a me dar, voltar a ter vontade de fazer a nutrição, eu falei, cara, eu fui chamado para isso, por que eu vou sair disso? E aí comecei a me desenvolver, ligando para banco, fazendo acordo e organizando as contas. 6 meses já comecei a organizar um monte de coisa. E aí paguei um pedaço da dívida, paguei outro pedaço da dívida, paguei outro pedaço da dívida. E aí fui me organizando financeiramente, contratando equipe, saí de um lugar que era pequenininho, já fui investindo num lugar maior, aí contratando gente, peguei um monte de sala, já colocando aí, e o negócio rodando. Falei, não, eu vou fazer esse negócio funcionar. E aí, resumindo, dessa dívida de 1 milhão, a gente passou a ser uma das empresas que mais faturam no Brasil. A gente chegou a faturar quase 1 milhão dentro de um ano ali, a empresa que faturava, tipo assim, 200 mil no ano. A gente quadruplicou o faturamento com a mesma equipe ali. Aí a gente foi contratando, foi desenvolvendo. Hoje a gente é um dos cases de sucesso nessa mentoria que eu faço parte, que é do nosso amigo Samir. Eu agradeço imensamente Deus por ter colocado ele na minha vida também.
E muito conhecimento de Tem gestão, muito, assim, me ensinou muita coisa. Ele sabe fazer gestão de clínica, de consultório, ensina os médicos a virarem empreendedores, médicos, nutricionistas virarem empreendedores. Hoje ele tem a maior escola de negócio da América Latina. É incrível o trabalho que ele faz. Então, assim... De verdade, né? De verdade. Mentor de verdade. Mentor de verdade. E precisei muito dele porque teve um momento que a gente fazia um mastermind nessas organizações financeiras, ainda fui passando muitos perrengues ali, manda a gente embora, contrata, e manda embora, contrata, errando muito, até nesses últimos anos, chegou um momento que eu falei, Samir, não vou dar conta de continuar, eu preciso investir em outras coisas. Ele falou, não, você não vai, você tá dentro com a gente tá com você. Então, assim, eu senti muito no coração que eu tenho pessoas de verdade, assim, que não estão focados só no dinheiro, porque a gente vê tanta gente só focada assim, dinheiro. E o propósito que você está fazendo em relação a isso? Para onde você quer chegar? Dinheiro é importante? Mas se você não tiver um propósito dentro do seu coração para você realmente levar o seu talento para as pessoas, não faz sentido. Uma hora você vai se angustiar, uma hora você vai falhar, outra hora você vai ver que não é isso que faz sentido. Então eu fui muito acolhido nesse período, eles me ajudaram muito, desenvolvi, aí entrei nesse lado empreendedor. E aí eu comecei a pensar, cara, uma coisa que eu sou apaixonado, minha esposa fica doida comigo e hoje ela entende, porque tudo que eu aprendi em qualquer mentoria, eu juntava todos os nutricionistas ali da minha cidade, os mais conhecidos, e falava, aprendi isso, faz isso no seu negócio, aplica isso aqui. Mas ele não é seu concorrente? Eu falei, não, eles são meus amigos, e quanto mais essas pessoas aprendem, mais a régua sobe, isso é claro. Riquíssimo. E aí eu comecei a trazer um para a mentoria, trouxe outro, tanto que no Mastermind, por 100 mil pessoas de população, a gente é o que mais faz parte. Dentro da minha cidade tem 3. A gente tem 120 mil pessoas na minha cidade e tem 3 no Mastermind. Em São Paulo deve ter 2 no Mastermind. No Natal deve ter 5. Então, dentro da minha cidade é o que mais tem ali. Porque eu falei, a gente tem que subir a régua, essas pessoas têm que desenvolver. E eu falei, cara, eu vou parar de contratar gente já sênior. Eu vou contratar só pessoa que está com o coração realmente com vontade de aprender. Então, hoje... O meu propósito dentro da empresa é trazer estagiários para treinar eles, desenvolver eles como Nutri, para realmente ensinar esse modo de gestão, de ser empresário mesmo, de realmente assumir uma empresa como não só como atendimento de nutrição convencional. Você tem que trazer um negócio que você consegue levar isso para mais pessoas. Então hoje eu trago esse braço de ensino dentro da minha empresa, tenho pessoas ali em desenvolvimento constante, para que elas possam formar e elas possam e elas possam levar essa mensagem mais adiante também. Então eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Porque o teu trabalho de empreendedorismo, além de ter criado essas clínicas, consultórios e tal, é continuar preparando e capacitando pessoas para continuarem a crescer esse trabalho e fazendo isso de uma forma empreendedora mesmo, né? Quer dizer, capacitando, liderando, mentorando, e aí o teu faturamento só aumenta. Então, quer dizer, é um trabalho de empreendedorismo raiz mesmo, que você fez ali, e que as pessoas não têm muita... não enxergam, às vezes, que um médico, um advogado, um nutricionista, um dermatologista, o que quer que seja, possa ser empreendedor nesse nível e desenvolver o negócio nesse nível. E você e o Samir tiveram esse olhar de transformar a carreira de vocês num projeto de empreendedorismo mesmo, num negócio. Sim, e outra, muita gente empreende sem saber, né? A partir do momento que você tem um funcionário, você tem uma empresa aberta ali, você é um empreendedor. Uma microempresa, não deixa de ser, sem dúvida. E nem isso eles percebem, né? E aí a hora que você começa, eu falo que eu gosto muito eu comecei a aprofundar um pouco mais em relação a essa parte de empreendedorismo, que na hora que você começa a ver processos, pessoas, desenvolvimentos, marketing, venda, aí você fala precificação. Assim, isso, aí você fala assim, cara... por que eu vou investir no marketing se esse marketing for bem alinhado e aí chegar muito lead dentro do meu comercial? Quem que converte esse pessoal? Pera, não, o gargalo tá no comercial, então eu preciso treinar o comercial. Porque se o comercial converte, vai entrar na minha operação. Claro. E minha operação, ela tem um produto que é o Gustavo. Então, o que eu tenho que aperfeiçoar? O produto e a operação. Então, antes de... É muito lindo essa parte de hora que você vê o macro e o micro processo ali,
é legal que é esses fechamentos de gargalo. Onde que eu vou fechar o gargalo? Não, eu tô vendo que tem um gargalo aqui. Vamos fechar isso aqui? E não é como eu vou fazer. Quem vai fazer isso por mim? Vamos contratar um estagiário? Vamos contratar um SDR? Vamos contratar um closer? Vamos contratar um time aqui de venda? E aí é muito legal que você começa a ver que o negócio realmente funciona. E hoje a gente tem uma metodologia muito legal de aplicação com o paciente, que é o paciente no centro, sempre. Então, a gente cria uma jornada para ele, onde a gente tem uma equipe muito forte em cima do paciente a todo momento. Porque o que a gente vê no dia a dia? O pessoal entrega um plano de alimentação e deixa o paciente lá, ó, se vira. Tá aí no decorrer da jornada desse paciente. E não tem acompanhamento de pós-venda. Não. E o pós-venda é o mais importante. E surgem 700 mil dúvidas com aquela coisa, e a pessoa não sabe fazer a gestão dessas dúvidas, não sabe como é que tem que fazer, como é que resolve, aí fica na dúvida, acaba que nem faz direito o tratamento. E é isso. Muito louco isso. É você replicar a sua cabeça, né? Não só replicar a sua cabeça, mas ver que o time está realmente muito engajado para resolver. A gente a gente nasceu para resolver problemas, entendeu? Então, assim, o paciente está com problemas possíveis, vamos tentar resolver da melhor forma possível. Até recebi um feedback da minha estagiária. Para você ter noção, a gente bateu o recorde, até deu um treinamento em relação a isso, de tanto que os processos estão muito bem alinhados, que a gente conseguiu treinar um colaborador em 48 horas. Nossa. É mágico, 48 horas dele saber todas as funções da empresa, tudo que ele tem que fazer, e a hora que você deixa ele sozinho em campo, ele já sabe fazer. Então, por quê? É gestão, é processo, é documentação de processo, é realmente colocar a pessoa em campo, é acompanhar, não é só delargar a função, né? Você delega e acompanha, delega e acompanha, delega e acompanha. E ela me ligou hoje, né, falando assim, consegui falar com aquela paciente, uma paciente que estava passando por alguns problemas emocionais, e ela criou uma estratégia, que eu falo assim, o que faz um colaborador, principalmente, ele ter um desenvolvimento, é quando ele tem aquela mente de primeiro eu tenho que aprender, para depois eu ser reconhecido, para depois eu ter a remuneração. E uma das coisas que faz um colaborador ser realmente bem desenvolvido é a criatividade. É quando ele vê um problema, ele já cria uma solução para aquilo. Então, entrega a solução. Entrega a solução, ele não vem questionando. E essa colaboradora viu assim, a paciente está assim, ela está com essa dificuldade, e o que você acha de eu ligar para ela a cada 15 dias para fazer um bate-papo para ela, por ser mulher? E ela me ligou e falou assim, eu fiz o bate-papo com a fulana, ela ficou super emocionada, ela amou. Eu falei, cara, que lindo isso, vamos tentar arrumar um psicólogo pra gente entrar na equipe, para ajudar esse pessoal com essa parte emocional? Eu falei, não, top, vamos tentar montar um esqueletinho aqui. Então as meninas, elas estão sempre vendo assim, aqui tem um gargalo, vamos ver como que a gente resolve, vamos tentar fazer tal coisa. Então é muito rico ver o tanto que o pessoal está realmente adquirindo a cultura da empresa, porque eu acho que a parte mais difícil de você chegar numa empresa é fortalecer a cultura. E quando as pessoas veem realmente a gente de coração, porque a cultura começa pelo líder. Se o líder não tiver aquela cultura bem embasada, de assim, eu tô falando para você fazer isso, mas a minha vida é isso. É exemplo, né? É o exemplo. E aí eu vejo muito isso na empresa. Então, assim, vendo o Gustavo de 3 anos atrás para hoje, eu falo, nossa, Deus me abençoou assim, você não tem ideia. Imensamente por realmente de sair de uma pessoa autônoma, que não tinha... a dívida, com o problema de separação, com o problema no consultório, e ter a força e a determinação de falar, não, eu vou continuar investindo em mim, porque isso vai dar certo, eu não vou desistir aqui. E é verdade. Então, ir atrás da mentoria para te ajudar a caminhar certo, para você não tinha mais tempo para perder, Sim. Né? E não tinha mais tempo para errar. Então, o Samir foi genial nesse momento, porque ele trouxe para você o conhecimento que você precisava para desenvolver o teu negócio. Você pegou as ferramentas que ele te deu e criou esse negócio desse tamanho que você criou. E é muito legal porque na hora que você começa a realmente estar com pessoas que têm uma visão fora da caixa, você chega num certo limite e fala assim, não tem para onde crescer. Na hora que você vê que uma pessoa faz você romper essa barreira, você fala assim, cara, tem muita coisa para fazer, tem muito braço para você trabalhar, tem muita coisa para desenvolver. E é muito rico isso, de você falar assim, cara, não tem como ficar parado. Você só fica parado se você quiser realmente. Tem muita coisa para você se desenvolver. E é isso. De parabéns, assim, parabéns. Então, gente, é o seguinte, dá para empreender uma pessoa autônoma, construir um negócio do zero e crescer e ter sucesso.
E principalmente buscando conhecimento técnico, buscando uma mentoria que possa te ajudar. O Samir, que a gente está falando bastante, que é uma pessoa bastante especial mesmo, eu preciso trazê-lo aqui. Ele e a esposa criaram um negócio muito legal, que é um trabalho de mentoria especializado para nutricionistas. E ele consegue realmente tirar a pessoa do ponto A para o ponto B. Consegue. E dali para frente o cara vai sozinho. Ele né? tem mais ou menos uns 700 cases de sucesso de sair de faturamento de 2, 3 mil para faturamento de 40 mil mensais ali. Ele falou 100 mil, 120, 200. E assim, a média de evolução ali de qualquer pessoa que começa a base de empreendedorismo ali, é claro que sim, você tem que aplicar a execução. E é a parte mais difícil, né? Média de 300% no primeiro ano. Então, assim, é um crescimento muito grande se você avaliar pequenos e grandes negócios. Sim. Então, o mais importante hoje é realmente você buscar referências que estão naquele ponto mais longe. Quando a gente fala do ponto A ao ponto B, a gente está no ponto A querendo passar o ponto B, mas a pessoa está lá no ponto H. Ela está lá na frente, então ela já passou por todo esse percurso. Então, é muito mais fácil dela te trilhar. Eu sempre falo uma frase que o inteligente sai de um buraco que o sábio jamais cairia. Então, a pessoa que tem sabedoria, ela busca realmente não errar. Eu errei muito, então hoje eu tento buscar trazer para as pessoas que não faz isso que eu fiz, não. Até por isso que eu gosto muito de ter esse contato com as pessoas. Eu falo assim, não faz isso não, guarda dinheiro, faz isso aqui, não faz isso, guarda isso aqui, investe nisso aqui. A gente traz aqui no Papo de Tubarões, Gustavo, desde founders de empresas gigantescas, 250 mil funcionários, 50 mil funcionários, enormes empresas que começaram também do zero e founders que começaram do zero, como empreendedores, atletas, que são atletas que viraram empreendedores, gente de todo, e CEOs de grandes companhias que vieram do zero e viraram grandes CEOs, e você começa a perceber que histórias completamente diferentes, origens completamente diferentes, conhecimentos diferentes, negócios muito diferentes, mas que no final tem um ponto em comum que liga todos eles. É a vontade de fazer, saber que demora, que vai ter um tempo para você pagar o preço para chegar onde você quer chegar, que nada cai do céu, e que você precisa de ajuda. Né? Muitos deles falam, né? Não sei quem, eu fiz tal coisa, eu vou buscar tal coisa, um sócio me ajudou, alguém investiu em mim, o outro não sei o quê. Então tem sempre alguém na sua rede de apoio. E esse network nasce da doação, eu sempre penso, sabe? Quando você doa, volta. Sim. Quando você doa, você conecta. Então você doa primeiro, aí depois você fala assim, dá para você mesmo? Claro, não precisa nem terminar a frase. Não é? É lei da semeadura. Eu sempre falo assim, até em relacionamento, eu trabalho muito essa parte comportamental com meus pacientes. E aí tem hora que a gente é psicólogo, né? E aí a pessoa fala, meu marido não me ama. Eu falei assim, tá, mas amor, você não tem, você comunica amor. Primeiro você dá amor para depois você receber. Nunca ao contrário, quer dizer, ele quer receber tanto, mas você comunica, você fornece isso. E é assim, você pega a sua sementinha, pegou a sementinha, você pôs lá na terra, depois que você pôs na terra, daqui um tempo, talvez vai vir um fruto para você. Se você não plantar primeiro, você nunca vai colher. A lei da semeadura, ela não falha. As pessoas querem as coisas para si antes delas doarem para o outro. Elas querem pegar o fruto primeiro. Pronto, E aí você fala, pera um pouquinho, não é assim que as coisas começam, né? Você me ajuda, eu te ajudo, a gente se ajuda e todo mundo se ajuda. Agora, a pessoa que quer tudo para ela e só ela quer ganhar, só ela quer fazer, a jornada fica muito curta, porque não consegue para frente. Eu falo assim, você tem que ser interessante, não interesseiro. Interessante, não interesseiro, assim, ótimo. Porque é mesmo, a jornada fica muito curta, né? Quando você percebe que a pessoa só quer para ela, não quer dar nada em troca. Quer sugar. Né? Vira sanguessuga, ninguém quer que sanguessuga perto. As pessoas querem parceria de crescimento, generosidade mútua, doação, de todo, né? Eu sempre falo que a gente tem que amar as pessoas diferentes da gente porque elas fazem coisas que a gente odeia fazer. E é verdade, existem perfis e perfis comportamentais. Então, a gente precisa de pessoas o tempo todo. Aquela pessoa que é pré-potente, que é aquela potente antes da hora, né? Ela acha que ela vai conseguir fazer algo sozinha, ela consegue fazer, mas ela vai ter um limite. Porque não adianta, você precisa de pessoas para fazer
pequenas coisas. Então, eu vejo muita gente que sofre em relações que não tem desenvolvimento, que fala, não, vou dar conta sozinho. Até eu, em muitos momentos, eu fui muito centralizador. Eu queria pessoas, mas eu centralizava muitas funções. Para que isso? Não é trabalhar com inteligência, porque a gente tem aquela crença de que se eu trabalho muito, eu vou ter um resultado. Não, é trabalhar com inteligência. Então, é pegar pessoas que são boas naquele processo e colocar elas para te auxiliar. Eu vejo muitas pessoas chegam para mim, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho tantas horas, porque minhas coisas não andam, não vão bem. Eu falo, tem alguma coisa tá errada aí no meio, né? Ou na precificação, ou na gestão, ou na equipe, tem que identificar qual é o problema. Senão você fica batendo né, na mesma tecla e não consegue sair do lugar, né? Fechar os gargalos. A gente fala que somos os identificadores de gargalos. O mais difícil hoje em dia, eu acho, dos gargalos é a equipe. Está muito difícil formar equipe, né? Pessoas que se comprometam, que realmente estejam disponíveis, que estão ali trabalhando e tal. Tanto que eu mudei bastante a minha gestão para uma gestão terceirizada para empresas, empresários, empreendedores, que aí é uma delícia lidar com eles. Eu estava conversando com um amigo que ele tem empresas do ramo de restaurantes, né? Ele falou que antigamente tinha uma métrica que o turnover de funcionário era de 9 meses a 1 ano, e hoje é 3 meses. Imagina, uma rotatividade de 3 meses, você tem que recontratar, mandar embora, treinar. Então, assim, o pessoal desse ramo alimentício, tanto que muita coisa está indo para o delivery ali, porque realmente, para você fortalecer uma empresa ali, você tem que ter peito. Então a gente admira muito quem é desse ramo e consegue se desenvolver, porque é muito fácil, né? A gente fala assim, nossa, o fulano ganhou dinheiro, tá, mas faz o que ele faz. Não dá, não é tão simples. É igual a gente fala assim, nossa, eu quero faturar 1 milhão no mês. Aí a gente fala, você tem digestão para isso? Porque você tem que ter digestão para algumas coisas, porque a digestão que você tem para faturar 2, 10, 50, 100 são diferentes. E às vezes você vai pegar uma empresa que você tem 5 funcionários, você não está dando conta, você quer uma de 50, aí que você não vai dar conta. E aí como é que vai estar seu emocional, como é que vai estar a sua saúde envolvida em relação a isso. Então a gente sempre fala, ser fiel no pouco, que no muito você vai ser honrado. Então muita gente quer muitas coisas, mas só que não quer pagar o preço, e não é isso. E é realmente de se admirar quem chega lá na frente, porque a gente vê pessoas bem-sucedidas, que é igual o seu caso, a gente conhece a sua história ali, e fala assim, ver a Cris no ponto que ela chegou, existe muita coisa que aconteceu. Então, nossa, assim, muita história. Muita história, e assim, é muito desenvolvimento. A gente fala assim, ó, tem a semente e tem um fruto, só que o principal é a história que veio acontecendo no meio do caminho ali. Quanto você se divirta durante toda a jornada, né? E assim... É maravilhoso a jornada de empreender, tem que se divertir durante toda a jornada, não só quando você vai chegar no seu objetivo, porque ele demora. Então, curta esse processo, faça ele de uma forma que você se divirta, que você aprenda, você conheça pessoas, que você agregue pessoas, porque a vida vai ser muito longa até chegar no seu objetivo, né? E um conselho que eu falo sempre para os empreendedores não use o empreendedorismo como algo que tenha um fim, e sim como uma permanência. Porque quando a pessoa coloca, eu vou trabalhar até 50 anos ali e vou parar. Para. Não existe. Nada. Cabeça produtiva, cabeça que não produz, ela deprime. Nós vamos viver 120 anos, vai parar de trabalhar com 50 e vai fazer o resto do que os outros 70. Nada, não dá. E tem que trabalhar com inteligência, não pode parar. Tem um documentário que ele fala que, até na Netflix, falando dos sedentários, dos centenários. E eles falam que o ponto em comum deles é acordar com alegria, trabalhar o que eles gostam de fazer. Então eles acordam, vai fazer a hortinha deles, vai pegar a bicicletinha, vai fazer atividade física. Então tem muitos pontos em comuns com os centenários. E uma das coisas é o trabalho, entendeu? Então estão com 110 anos ali, estão ali na ativa. Olha, sem dúvida, minha mãe tem 90. Que lindo. Essa ontem estava com ela, cabeça ótima, a 1000 por hora, com 1000 ideias, com vontade de fazer coisas, ajudando. E sabe o que é legal disso? Quando a pessoa se cuida ao decorrer da vida dela, que a gente sempre fala que a gente dá fruto para os outros, né? E sua mãe, quando ela se cuida, ela tá dando fruto para você, porque se ela fosse uma pessoa sedentária, que não se cuidasse, ela estaria dando frutos ruins. Às vezes você teria que parar a sua empresa para cuidar dela, e não. É um trabalho. Então a gente não tem que pensar no cuidado da gente pela gente. A gente tem que pensar pelo outro. Hoje eu ouvi uma história. Como é que ele falou? Falou assim, você cuida da tua idade, né, madura, jovem, e
criança e já idade madura, para quando você, para que quando você chega na idade mais velha, você dê menos trabalho, durante menos tempo. É isso. Porque senão você vai dar trabalho durante 10 anos, 15 anos. Então, se você estiver bem, você vai dar trabalho 1 ano, porque todo mundo vai dar um pouco de trabalho quando ficar mais velho. Vamos encurtar esse período de trabalho que você dá para os outros, eu falei a verdade. É verdade, porque imagina, e não só isso, vamos pensar muito mais amplo que isso. Eu gostaria que meus avós estivessem vivos hoje. E imagina se eu não me cuidar, às vezes por ignorância minha, na hora que minha filha tiver um filho, eu tá bem, com 70, 80 anos, eu conhecer meus bisnetos, porque a gente tem que realmente trazer esse cuidado, porque é família. E aí você pega aquela pessoa mais idosa, que não tá nem aí, fala, não, você não tem que se cuidar por você, é pelo seu neto, que estiver bem. Imagina você morre, ele tá com 5 anos, não aproveitou o vô. Coisa mais gostosa é conviver com o vô, conviver com a avó, ter aquela memória afetiva, que isso faz a pessoa ter desenvolvimento também. Então isso é muito rico. É isso. Quer deixar uma mensagem aqui para os nossos empreendedores? Pessoal, quero deixar uma mensagem sim. Como eu disse, o inteligente sai de um buraco, o sábio jamais cairia. Não desistam dos sonhos de vocês. Tenham fé em Deus que tudo vai dar certo, sempre com orientação de uma pessoa que já passou pelo processo. Eu, em muitos momentos, tentei desistir da minha carreira, mas pé no chão, não façam nada com que vocês não tenham talentos e vão desenvolvendo talentos ao longo do tempo e busquem pessoas. Não adianta, se a gente não buscar pessoas e estar conectados com novos ambientes, que eu falo que o ambiente ele molda absolutamente tudo, desde a sua saúde, desde do seu comportamento, desde a sua empresa. Então, se você não tiver outras referências para você se conectar, dificilmente você vai chegar em lugares mais longes. Então, se você não tem um ambiente favorável onde você convive, busque novos ambientes. E o ambiente é um livro. A gente é fruto do meio, né? Fruto do meio, é isso. Isso aí. É isso aí, gente, ó, ensinamento em cima de ensinamento nesse papo de tubarões. Então, ó, dá um like nesse vídeo que a gente precisa do seu like. Não deixe de assinar o canal para você ser notificado a cada entrevista incrível desses CEOs, empreendedores e os grandes fundadores que vêm aqui no Papo de Tubarões. E compartilhe esse vídeo, porque muita gente não sabe que é só acreditar, que é só querer, que é só gostar do que faz, que dá para chegar lá, né ou não é? É isso aí. É só querer, né? Só querer. É só querer, gente. Até semana que vem, de volta no nosso Papo de Tubarões.